Olá, gente, tudo bem com vocês? Saudações, grande abraço aqui, Jair Eduardo, editor do Pitoco e também aqui do Pitocast, o podcast do Pitoco. Sexta-feira, estamos gravando numa sexta-feira, 4 de julho. Aliás, hoje, 4 de julho, é uma data importante. Data da independência dos Estados Unidos da América, 4 de julho. Festança lá a essas horas, não é? A pergunta é, de onde vem o cascavelense? Muitas vezes a gente conviveu com isso. Mas qual é o time de maior torcida na cidade? Olha, gente, nos anos 60, 70, era fácil de cravar. Ou era colorado, ou era gremista. Mas as coisas foram mudando. E o cascavelense foi mesclando. Não era mais o filho do gaúcho, o filho do catarinense. E o censo do IBGE mostra muito bem isso. Esse recorte de 2022 fez essa pergunta. De onde você veio? Onde você nasceu? E os cascavelenses responderam. E está aqui, embora ainda tenhamos uma maioria de gaúchos, tem até o número aqui, 18 mil pessoas que moram em Cascavel hoje nasceram no Rio Grande do Sul. Incluo aí a minha mãezinha, Dona Irene, um beijo para ela, lá da região das Missões de Santa Rosa, não é? A alemãozada lá de Santa Rosa. Bom, mas esses números estão mudando. Construção Civil está buscando gente para trabalhar lá no Pará, lá no Nordeste, estão aqui os estados, Pernambuco, Maranhão, Bahia, e isso já está trazendo uma mescla maior, uma miscigenação maior do cascavelense. Todos os números estão aqui nessa edição, inclusive de estrangeiros. Mais de 8 mil estrangeiros vivendo em Cascavel. E essas pessoas, essa somatória, é maior que a população de 22 municípios do oeste do Paraná. Repito, o número de estrangeiros trabalhando em Cascavel, haitianos, venezuelanos principalmente, já é maior do que a população inteira de 22 municípios do oeste do Paraná. Eu tenho aqui uma imagem do Paranhos jogando xadrez. Apareceu aqui por uma circunstância. O Paranhos deverá ser candidato a deputado em 2026. E os demais deputáveis, aqueles que querem ser candidatos ou à reeleição ou disputar um cargo, estão esperando a movimentação dele no tabuleiro de xadrez. É mais ou menos assim, a grosso modo é assim. Se o Paranhos for candidato a estadual, a galera vai para a federal. Se o Paranhos for candidato a federal, a galera vem para a estadual. Que galera é essa? Aqueles que têm reduto aqui. Como é que vai disputar com o Paranhos? O Paranhos arranca com 50 mil votos em Cascavel. É o que dizem aí os analistas. Encurta, né, o cobertor de quem quer disputar votos aqui. Então o pessoal meio que está fugindo da disputa direta com o Paranhos. Mas eu explico melhor num artigo que a gente publicou aqui. Passando rapidinho, vamos lá. Vamos lá. Você já foi um protagonista? Olha, interessante porque o meu entrevistado hoje é um protagonista do mundo da indústria. E aqui tem uma pergunta interessante, uma leitura bacana para você fazer. Você já foi um protagonista e agora, com os cabelos prateados pelo luar do tempo, já não é mais o chefe da família, o chefe da empresa, você já não é mais um político com visibilidade, já não é mais uma figura pública, você está em outro momento da tua vida. Como você administrou isso? Esse texto é fantástico para entender os diferentes ciclos da vida. Eu coloquei uma foto do Luiz Frari. O Luiz Frari com os netinhos dele. Por quê? O Luiz Frari foi diretor do Banestado, foi secretário de Finanças da Prefeitura de Cascavel. O que mais que ele foi aqui? Foi vereador, não é? E hoje a profissão dele é avô. Olha como os papéis mudam. Mas como é que a gente administra esse momento? Já vou perguntar isso também para o meu entrevistado. Vamos lá, por último. Vagou lá no aeroporto, viu, gente? Tá de grátis, como o pessoal fala, 0,800 estacionamento, porque o Marcos Vinícius, que tinha a concessão, entregou os papéis, não quis renovar. E eu estou explicando aqui quais são os motivos dele. Fato é que o aeroporto de Cascavel deixou de receber uma receita de R$70 mil mensais, vai fazer uma nova licitação, mas enquanto isso não acontece, está perdendo receita lá. Estou explicando aqui porque eu não. O Marcos Vinícius Pires de Souza, ex-reitor da UniOeste, ex-secretário de Educação e hoje no mundo empresarial. Bom, sem mais delongas, como diz o cara lá do YouTube, eu vou apresentar para vocês o meu entrevistado de hoje, Claudinei Anjos. O sobrenome dele já fala muito para vocês, não é verdade? Claudinei, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Bom, opa, Jairo, eu que agradeço aqui o convite, né? E que bom, a gente está aqui falando um pouquinho da nossa história. Já vamos emendar com o que eu coloquei aqui então, Claudinei.
você sempre foi o protagonista da indústria. E já já a gente vai contar como começou isso. E já vejo que a sua segunda geração, daqui a pouco a terceira, já começa a entrar também no negócio. E daqui a pouco o Claudinei vai jogar baralho. Será? Acho que não, né? Mas como é que administra isso de você ser o fundador da empresa? Daqui a pouquinho estão entrando novos protagonistas, né? O pessoal da família e mesmo profissionais, executivos e tal. Como é que trabalha isso dentro da indústria, Claudinei? Isso é tranquilo para você? Jairo, a gente começou esse ano, criamos o conselho da empresa. Então já vem formando, né? Tem os filhos aí que estão trabalhando, né? O mais velho, o pequeno ainda só está estudando, mas já estou colocando ele fazer as visitas nas lojas para entender o que é varejo, o que é comércio, né? E dentro desse conselho a gente tem, serviço tem bastante, né? Então cada um pega a sua parte, o seu serviço, né, no seu setor, e tem que apresentar para o conselho. Então está sendo, vamos dizer assim, até para mim algumas coisas, algumas novidades, mas deu uma luz, uma direção para a empresa, né? Então eu vejo isso com muita tranquilidade, que no momento que a gente se assessora de bons profissionais, aí as dificuldades vão cada vez menor, né? Agora, quando você ainda não está ao seu lado com bons profissionais, qualquer coisinha se torna difícil. Você tem facilidade para delegar ou você é um centralizador? Eu já estou quase respondendo a pergunta porque eu sei que a esposa do Claudinei tem um papel muito importante dentro da empresa e já vejo que ali ele partilha. Centraliza ou delega? Delego. Opa, tem que delegar, né? Não tem como, né? Se a pessoa quer crescer, a primeira coisa que tem que aprender é delegar, não delargar, né? Então, e formar pessoas, né? Ensinando em cada departamento, em cada setor da empresa, você vai colocando uma pessoa e vai conversando. A minha primeira pergunta quando eu converso com o gerente, com o encarregado, qual é a sua dor? Qual é o seu problema? Então vamos dividir, aí eu dou ali a minha opinião para que ele faça, né? Passado uma semana, volto lá, tá tudo certo? Não, tá tudo certo. Deu certo o que nós combinamos? Deu. E assim vai indo, né? Então tem que delegar, não tem como. Se você quer crescer, a primeira coisa você tem que, se você não consegue, vá fazer um curso, vá estudar para que aprender, né, a delegar. Até porque é bastante abrangente a atuação da Anjos Colchões, tem franquia, tem franqueados, eu imagino que isso gere uma demanda imensa. Como é que se administra uma empresa que cresceu tanto em pouco tempo? Como a gente, lá no início, né, eu era o financeiro, eu era o vendedor, eu era o entregador, fazia as entregas, comprava. Então a empresa foi crescendo e você vai precisando de pessoas. Mas né? você conhecendo todos os processos. Sim. É fundamental saber fazer para saber mandar. Isso, né? Acho que isso é importante. Sempre quando eu comento, e a gente também analisar, né, as coisas mudam. Né? São 35 anos de empresa, o que aconteceu lá 32, 33 anos atrás é diferente do que acontece agora. E uma das coisas que eu gosto muito é viajar, visitar os clientes, participações de feiras. Então isso faz com que também a gente vai se atualizando, né? Feiras fora do Brasil. Então a gente tem que estar ligado, né? Observando dentro do seu segmento. Então é uma das coisas que eu sempre procuro fazer é viajar muito. Então eu vejo e olho de lá para cá, né? Então você olhando de fora para dentro da sua empresa faz com que você consiga achar a solução que se você ficar só dentro da empresa você não acha. Olha, gente, acho que é importante, já que ele falou dos 32, 33 anos, voltar 3 décadas atrás nessa linha do tempo da conversa com o Claudinei para trazer para vocês um bastidor que está no livro, que conta a história do seu João, o pai do Claudinei. Me recordo bem de uma conversa que tivemos bastante recente, em que você disse: o papai queria que fôssemos gerentes de banco. E até nos encaixou em algumas, a gente poderia chamar hoje de estágio, né? Em instituições financeiras. Aí quando o Claudinei de repente aparece com um sofá na frente do seu João, fala: seu João, é aqui que eu vou trabalhar, com estofados. A reação do pai foi: poxa, filho, acabou de falir lá em Cascavel a Móveis Conforto, que era uma grande referência, né? Hoje o Ivo Alcar está bem novamente. Felizmente, a gente quer que as pessoas vão bem, né? Porque aí tem emprego em jogo, tem oportunidade em jogo. A gente quer sempre que as pessoas vão bem.
Relata um pouquinho disso, Claudinei, esse susto que você deu no velho, no seu João. Contar um pouquinho antes, né? Eu nasci ali, hoje é Lindo Oeste com Santa Lúcia, né? Antigamente era Capitão com Cascavel. Então o meu pai sempre quis nos dar estudo, eu estudei 8 anos no Santa Maria, os outros 3 anos no Colégio Cristo Rei aqui em Cascavel, né? Aí o sonho do meu pai é que os filhos fossem gerentes de banco. Então meu irmão mais velho entrou no Bamerindos, eu era o segundo da família, já ele conseguiu, né, colocar eu como office boy no Banco Real. Então ali eu fiquei por 2 anos trabalhando no banco, e quando eu comentei com ele que eu iria sair do banco, ele não gostou da ideia, né? Mas logo em seguida eu tive que ir para o quartel, fiquei 1 ano servindo o 33 aqui na CCS, Companhia de Comando e Serviço, no pelotão de manutenção, era datilógrafo, motorista ali naquele ano de 87. E eu saí do quartel em janeiro de 88, né? E logo em seguida, eu com 19 anos, né, namorando, e a esposa ficou grávida, ela com 16 e eu com 19. Casamos em julho, até fizemos agora 37 anos de casados. Parabéns. Agora é dia 2 de julho, foi ontem. E daí, estava ali desempregado, eu fui e acabei sendo político, né? Acabei sendo candidato a vereador em Capitão Leônidas Marques, com 19 anos, e fui eleito, né, para surpresa de muitos, né? Porque eu quase não morava lá, mas eu sempre falo, na época eu fiz 332 votos. Eu comento que 100 votos foi meu sogro que me ajeitou, 200 votos foi meu pai que arrumou. Um pouco foi os boleiros, sempre foi jogador bom de bola, bom de bola. 32 votos fui eu que consegui. Então, mas fui lá o quinto vereador mais votado, né? E ali sendo vereador, né, nasceu minha filha no final do ano. Então imagine, o início do ano de 88 era militar, né? 86, 87 era office boy no Banco Real. E terminado o ano de 88 eu já tinha casado, já era pai e já era vereador na cidade. Então já veio o compromisso, né? E passado ali no ano de 90, a gente estava com o prefeito da cidade, falecido Henrique Dacá, junto com outros vereadores, assistindo uma palestra, eu lembro até hoje, na Câmara Municipal de Curitiba. E um palestrante explicando o que os vereadores deveriam fazer para trazer a indústria para o seu município. Ele falou, vocês têm que pegar um pecuarista, um agricultor, um médico, um advogado, um comerciante e unir para fazer uma sociedade e ali nascer uma indústria. Não adianta ir para São Paulo, para Santa Catarina, que é muito mais difícil. E de repente ele bateu na mesa e falou, e por que você, vereador, não entra junto nesse projeto de uma indústria na sua cidade? E aquilo parece que veio para mim. Quando eu, voltando de viagem de Curitiba, eu comentei com o prefeito, eu vou montar uma indústria. Eles olharam para mim, um menino ali de 19, 20 anos, né, na época. Tudo bem, nós te ajudamos, né? E aí o meu sogro tinha loja de móveis, né? E no fundo da loja, lá em Capitão Leônidas Marques, e no fundo da loja ele reformava sofá. E eu entrei um dia, eu fiquei observando ali e tive a ideia, falei, vou montar uma fábrica de sofás, né? E aí o primeiro que eu fui comunicar é meu pai. Eu falei, pai, eu estou pensando de colocar uma indústria de sofás. E aí é pela surpresa ali, porque ele mexia com compra de cereais e tinha aquelas bodegas de interior, né? Então ele falou, filho, isso não vai dar certo. Aí ele me puxou, senta aqui no sofá. Falou, olha, esse sofá aqui faz uns 10 anos que nós temos, acho que tua mãe vai reformar por mais 10 anos, como é que você vai vender sofá? Aí eu comentei, falei, pai, eu vou começar, se não der certo, eu sou novo, eu vou fazer outra coisa da vida. Não vou me endividar tanto, né? A dívida pequena, mas eu vou começar. Eu estou com esse intuito, né? E ali eu comecei procurando, até tinha um tio meu que trabalhou na Conforto, aqui em Cascavel, ele me ajudou no início, né, para a gente fazer os primeiros sofás, né? E assim foi o início da fábrica de sofá, lá no ano 91. Vai fazer agora 35 anos. A pergunta que não quer calar é se eu entregar os suprimentos na mão do Claudinei, sai um sofá? Não sai, né? Não, mal é mal, um prego e um martelo, não sei costurar, não sei fazer o sofá. Agora... Bom, mas daí daquele sofazinho, daqueles primeiros jogos de sofá que você produziu... Tem uma curiosidade aí, Jairo. Por favor. Os primeiros sofás, então, que eu fiz, acho que tinha uns 8, 10 sofás, e eu não conseguia vender.
Aí eu fui pro meu sogro, daí o meu sogro falou, cara, eu te avisei, eu fabrico aqui os meus, eu não vou comprar. E daí na cidade tinha o concorrente, né? E era o rapaz, né? Ele tinha a lotérica, na época o jogo do bicho, e tinha uma lojinha de imóveis. Sim. E daí ele falou, olha, eu tenho umas vaquinhas, uns boizinhos ali, se você pegar, né, a gente faz o negócio. Eu falei, foi a única alternativa, eu falei, vamos ter que fazer esse negócio. Aí eu, feliz da vida, liguei pro meu pai, ó, pega a caminhonetinha boiadeira e vai buscar lá o gado que eu comprei, né? Tudo gado tucura. No outro dia ele me liga, ele falou, rapaz, eu tô falando pra você que isso aí não vai dar certo. Ó, ele tava começando a criar gado Nelore, tinha comprado umas vacas puras, né? Uns touro puro, e eu só com aquele tucura. Falei, dá um jeito de vender isso aqui porque não vai dar certo esse negócio. E ali a primeira venda eu já estava a pé, né? Porque o carro já foi, eu ia a pé para a indústria. E ali eu consegui comprar um Fusca, né? Foi daquele gado, daí é até engraçado isso. Era um veterinário, ele tinha 2 Fusca, um ano 78, outro ano 75. Quem já teve Fusca sabe que se sentar meio pesado no banco traseiro, a mola do banco pega na bateria, e para pegar fogo é facilzinho, né? E esse Fusca 75 quase que pegou fogo com a família dele. Então ele precisava vender, e aí ele era veterinário, já pegou o meu gado, e nós fizemos o primeiro negócio, né, ali também. Eu vendi os sofás, e o do sofá eu consegui voltar. E esse Fusca aí eu fiquei por uns 5 anos, né, andando com ele na maior dificuldade. Que cor era o Fusquinha? Amarelo. Amarelo. Veja só, gente, essa história já dá para resumir com um título, né? O sofá do Claudinei berrou, né? Berrou, virou boi. E um boizinho que não era lá muito bem aceito entre os criadores, na verdade. Tinha quase um pangaré dos bois. É o que eu falo sempre. O que é gado tucura? É que nem um cachorro vira-lata. Né? É aquele mais, o mais fraco, né? Mais ruim. Olha só, gente. A gente já volta aqui com o Claudinei, mas o curioso é que essa analogia dele, do boizinho vira-lata, é a história do Paranhos que eu estou contando aqui no jornal. Se quer receber essa edição, manda para mim uma mensagem no pitoco@pitoco.com.br. Ninguém mais usa e-mail. Usa sim, gente. Está até aqui, ó. Está aqui nos aplicativos do celular, tem e-mail, gente. Manda lá uma mensagem para mim que eu envio essa edição para vocês. Por quê? Porque o Paranhos, lá no início dos anos 2000, sempre foi muito ansioso, sempre foi muito antenado. E isso gerou um desconforto. Ele era vice-prefeito do Edgar Bueno, lá em 2001. E o pessoal dizia, esse Paranhos é um pangaré. Falavam assim, de forma pejorativa mesmo. Paranhos é um pangaré. É assim, muito afobado e tal. E o pangaré, gente, virou um cavalo puro sangue, não é? O ativo político eleitoral dele é inegável. Foi eleito 2 vezes no primeiro turno e ainda reelegeria um poste. Não estou dizendo que o Renato Silva seja um poste, mas ele reelegeria um poste, não é? na eleição anterior. Então, de pangaré, ele virou um puro sangue, jogador de xadrez. Por quê? Porque ele joga com o cavalo, gente. O cavalo come em L, mas é o L do Leonardo, tá? É o L do Leonardo. Estou contando essa história aqui para vocês dentro do Pitoco. Claudinei, olha, é muito curioso, porque o empreendedor sempre tem uma história pitoresca para contar, né? E a sua está aqui, do seu começo, daquela dificuldade toda, da sua persistência. Me dá uma dimensão de hoje o que é a indústria. A gente já sabe que teve que trocar pelo boizinho vira-lata lá atrás, a primeira produção, mas isso ganhou fôlego, ganhou escala. Me dá um desenho aí do que é a Anjos hoje. Jairo, eu queria, só antes disso, que foi para mim uma virada de página, um entendimento de como que tem que administrar uma empresa. Né? Nós estávamos crescendo ali em 92, 93 e tal. Em 98 nós tivemos um grande incêndio. Estávamos construindo uma fábrica nova e ali nós perdemos praticamente 70% do que nós tínhamos, né, nesse incêndio. Né? Na própria construção, da própria metalúrgica que estava fazendo, que causou o incêndio. Em que ano isso? Foi, acho que, se não me engano, 98. Né? Então ali a empresa crescendo. E ali foi, né, de um dia para o outro, você acorda e não tem, né, 70%. E ali eu parei para pensar, eu continuo ou eu vendo o que eu tenho para pagar as contas e tal. E eu fiz ali uma análise do que poderia ser feito e eu cheguei a uma conclusão. Quando eu comecei, eu não tinha cliente, eu não tinha produto, eu não tinha os funcionários. Naquele momento, eu tinha uma dívida grande do que tinha queimado, mas eu tinha clientes,
eu tinha os funcionários, eu tinha os modelos, eu tinha crédito para comprar. E ali foi uma virada de página na parte da gestão de administração. Então, aquilo que nós perdemos no incêndio, eu diria que nos deu um ensinamento muito grande para dar a sequência na empresa. 1 ano a 2 anos a gente conseguiu pagar todas as dívidas do incêndio e a empresa, né, começou a crescer. No ano de 2000, pela necessidade da fabricação da espuma para os sofás, a gente começou, né, compramos as máquinas e ali iniciou a fábrica de espuma. E o pessoal que vendiam as máquinas, por que você não fabrica colchão? E eu, não quero colchão, e até resisti ali uns 6 meses. Daí, tá bom, vamos começar colchão. Hoje o nosso negócio é 90% colchões e 10% sofás. Poxa, que acerto, hein? E o incêndio que trouxe isso, hein? Foi a fumacinha. Então depois de um incêndio, né, nos deu uma direção e aí a empresa cresceu, né? Hoje são 650 funcionários diretos na empresa, né? E aí a gente começou há uns 10 anos atrás o projeto de lojas. Hoje nós temos 250 lojas franqueadas, né? As pessoas perguntam, a loja é sua? Eu falei, não, a loja é do franqueado. Mas a gente fez um projeto, né? Meu filho entrou junto nesse projeto e deu certo, que hoje essas lojas representam aí 50% a 60% do faturamento da indústria. Eu acho que tem uma em Rondonópolis também, não tem? Tem em Rondonópolis. Não é a Patrícia? A Patrícia está lá em Rondonópolis, no Mato Grosso. Patrícia é minha prima irmã, gente. E as pessoas vão se recordar da família da Patrícia. Da dona Almiri, a mãe dela, em memória já também, não é? Do seu Darcy Gomes, tudo gente boa. Que bom que o empreendedor como o Claudinei consegue vislumbrar essas oportunidades. Que é uma possibilidade da pessoa ter uma vitória importante profissional, não é? Fala um pouquinho sobre a franquia, né? Até porque esse link vai correr esse Brasil afora. Me venda uma franquia agora, então, ao vivo. Vamos lá. Eu vou contar a história da franquia. Então, o início também, porque às vezes as pessoas acham que já nasce tudo certinho, que já o primeiro projeto que você faz dá certo. Não, deu tudo errado no início. A gente começamos lojas próprias, não tínhamos controle, teve roubo, teve problemas financeiros, teve problema tributário para recomeçar. E aí a gente começou, foi analisar os outros negócios e aí a gente chegou no projeto franquia mesmo, né? Que é o que a Associação Brasileira de Franchise faz. Então a gente procurou as pessoas de lá, consultorias de lá e fizemos esse projeto acontecer. Mas eu cheguei a uma conclusão que só cresce um projeto de franquia se o franqueado ganhar dinheiro. Então a gente vê muita gente tentando começar um projeto de franquia e eu me pergunto, né, eu falei, o teu franqueado vai ganhar dinheiro? Porque se só você ganhar dinheiro, esquece. Não vai para frente. Até acho que uma pergunta anterior a essa é se você ganhou dinheiro nesse ramo para depois você ofertar a possibilidade de que alguém ganhe também. Porque alguns querem começar sem ter ganhado dinheiro antes. E no caso nosso, o que aconteceu com as lojas? São clientes fiéis da fábrica, né? Então a gente tem o lucrinho lá na fábrica, né? Uma comissão, né? Que seria o royalties que vem para a franqueadora. Hoje aqui em Cascavel nós temos aí em torno de 52 funcionários só na franqueadora, assessorando. Eu sempre falo para os meus funcionários ali, a minha equipe, eu falei, vocês estão aqui para fazer o franqueado ganhar dinheiro. Se o franqueado, a partir do momento que ele não ganhar dinheiro, ele fecha a loja e vocês estão desempregados. Então, esse é o projeto que deu certo. Onde estão essas lojas? Nos dá uma hoje, noção aí. Paraná, né, nós temos aí umas 50 lojas no Paraná, Mato Grosso, está quase que todo fechado o estado do Mato Grosso. E nós temos loja em todo o Brasil. Abriu agora Manaus, lá na Amazônia, tem Belém do Pará. Longe. Sim, tem São Luís do Maranhão, Teresina, Fortaleza, Natal, Recife, João Pessoa, na Bahia, em Salvador. Nós temos assim, no Brasil todo, né? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no estado de São Paulo. Então são 250. O projeto é chegar a 1.000 lojas. Então a gente tem um projeto. Então, seria uma das maiores franquias do Brasil, então. Hoje o nosso concorrente, no caso a Ortobon, tem aí 2.000 lojas. Né? Então a gente, claro, que também nós criamos um projeto um pouco diferente do projeto dele. Né? A nossa loja é um pouco maior, trabalha com um produto de valor um pouco mais agregado e temos a decoração, o sofá, a decoração. E agora a gente vai estar também investindo em roupa de cama. Né? Então, não é só o colchão e o sofá. Né? Por que eu acho que é promissor, assim, por feeling, mas assim, um cara igual eu, que é um leigo completo na tua área.
As pessoas querem dormir bem, poxa, não é? E o sistema hoteleiro, já vamos dar uma passada aí, se não quiser mencionar os nomes não precisa, mas a gente precisa dar uma passada nisso, na sua expansão também para essa área de hotelaria, desse atendimento que vocês fazem. Mas assim, a gente vai fazer uma viagem, seja para onde for. Pode ser uma cabaninha lá no meio de uma floresta, porque está muito em voga isso, desse contato com a natureza. Olha, se o colchão não for bom, o sujeito não volta mais, porque tem que ser bom o colchão. O cara tem que dormir bem, tem que repousar, tem que ser... É uma tendência, a qualidade de vida, não é? Está associado diretamente, não é, Claudinei? Eu acho que pós-pandemia, o ser humano, principalmente o homem, né? Porque a mulher sempre quis, né, dentro de casa, algo de boa qualidade. O homem não tinha muito esse olhar, queria ser econômico. O homem, não é que o homem ele pensa o seguinte, eu preciso comprar um terreno a mais, eu preciso uma máquina nova, meu carro, né? A viagem, e a mulher não, a mulher sempre foi dentro de casa. Como o homem, na pandemia, ficou em casa, ele começou a entender, né, que ele precisa deixar dá mais valor a isso. Casa, né? Então, a gente percebeu que pós-pandemia há uma procura por um produto de melhor qualidade, né? E aí, o que a gente sempre fala? Eu sempre comento com o meu pessoal, tá lá o nosso sobrenome na marca, né? Então, eu sempre falo, vocês podem lançar qualquer produto, mas não pode dar assistência técnica. Se vai dar assistência, não faça, eu não aceito. Então, todo produto nosso tem que ter qualidade. Então, é uma das coisas que a gente preza, né? Para quê? Para que dê a continuidade, né? Que a marca ela só consegue ser uma marca reconhecida nacionalmente com a qualidade do produto. Eu tenho um fato pitoresco para contar, então. Já que você contou do boi vira-lata, eu vou contar uma minha. E é na área de colchão. Não é da Anjos, tá? Já vou fazer aqui logo uma ressalva, né? Muitos anos atrás, eu comprei um colchão de um amigo ali na região do Alto Alegre. Ele me entregou e tal, dali a pouco o colchão, fez aquele, não sei como é que chama, mas afundou. E aí eu avisei, falei, ó, amigo, deve estar na garantia, né? Você vem trocar para mim? Pode ser 3 horas da tarde, 4 horas? Não pode. Bom, pode ser à noite? À noite pode. Aí eu entendi, depois ele me explicou. Ó, cara, esse negócio de trocar colchão aí, fica mal pra gente, sabe? Então a gente vai à noite que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo que o meu colchão não deu certo aqui e eu vou trocar. Olha a sabedoria. É um senhor já, né? Uma pessoa já muito querido, né? Já era um vovozinho e ele tinha esse cuidado de não passar vergonha de mostrar que o colchão dele está sendo trocado, né? Mas eu queria perguntar para você, o que é o top do colchão hoje? O que é assim, aquele top de linha? Eu sei que vocês não trabalham com produtos inferiores, e até por isso que eu faço essa pergunta. O que tem que ter um colchão? O que tem de tecnologia hoje? Jairo, é assim. Você primeiro precisa descobrir o que você gosta. Então vamos lá, vamos classificar. Tem os perfis, porque assim, tem pessoas que necessitam de um colchão mais firme. Uma outra pessoa, um colchão intermediário, e a outra pessoa quer um colchão mais macio. Então a gente tem classificado aí intermediário, macio e firme. Nós classificamos a nossa linha como linha diamante, ouro, prata e bronze. Então, ou seja, o produto diamante é o que tem de melhor no mercado. Então, um tecido, hoje a gente importa tecido da China, da Turquia, né? A gente procura trazer o que tem de melhor no mundo, de tecnologia. A espuma, tem vários tipos de espumas, HRs, espuma visco, aquela espuma que fala da NASA. Então, aí é a questão de você colocar uma camada, vamos lá, 2, 3 centímetros, ou uma camada de 7, 8 centímetros. Então, quanto mais espuma você colocar ali em cima nas camadas, mais conforto você vai ter nesse produto. Então, a gente tem para todas, aí vem a questão, preços, né? Até onde a pessoa consegue. Então, em cada linha, né, são camadas de espumas e tecidos melhores, né? E a qualidade da mola. Hoje nós fabricamos a nossa própria mola. Nós temos já o maquinário, tudo novo. A gente adquiriu agora o ano passado. Então, cuidando da qualidade. Então, a espessura do arame para que, né, essa mola, né, desde a quantidade de giros do arame que tem na mola, o próprio TNT, a espessura do TNT, um feltro que vai em cima. Então, tem todas as camadas, como é feito o colchão, é ali que você diz se é um produto de alta qualidade ou de baixa qualidade. A Anjos é uma BYD, viu, gente? Verticalizada. Você viu que ele começou lá só com o sofazinho, dali a pouco entrou a espuma, agora entrou a molinha também, verticalizando a produção. Mas já que nós falamos no planeta China, e isso arrepia muitos industriais, né? Eles já estão aqui, eles já chegaram, eles virão, porque a indústria chinesa é muito competitiva. Ou é um parceiro teu que fornece matéria-prima? Como é que você vê esse processo?
No nosso caso, a gente compra muito matéria-prima, no caso que nem o tecido, às vezes o produto químico, o poliol, o TDI, vem da China. Arame a gente importa ou da Turquia, ou aqui mesmo, pega aqui da Gerdau, da Belga aqui no Brasil, né? E TNT é importado também, tem alguma coisa que é fabricado aqui no Brasil. Mas hoje a China, para nós, ela é um fornecedor de máquinas. É mais parceiro do que concorrente. Não, não tem como ele produzir um colchão, o frete inviabiliza trazer da China para o Brasil. Por mais que traga aquele colchão enrolado e tudo, mas hoje a gente já tem essa máquina aqui que produz o colchão enrolado, que põe dentro de uma caixa, né? Então a gente já está lançando também isso no mercado. Então hoje o que a gente procura na China? Matéria-prima e máquinas. É isso que a gente tem. Então eles são um parceiro para nós. Até porque assim, essas máquinas eram produzidas na Itália, na Alemanha, Estados Unidos, e o próprio italiano, o alemão, o americano levaram as fábricas deles para a China e a gente compra a máquina, vamos dizer, de um alemão, no italiano, que é produzido na China. Então a qualidade é boa e é o que tem no mercado, né, nacional aí. A maioria das fábricas investe aí nessas máquinas. Claudinei, eu vou tirar um pouco a conversa das máquinas e dos números, trazer um pouquinho mais para a vida pessoal. Porque um depoimento seu nessa área pode contribuir com muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui agora. Não é segredo para ninguém que você teve uma perda muito importante na tua família, né? Sua filha. Eu queria que você me dissesse como a família, como vocês superaram esse momento. Como vocês trabalharam isso? Acho que tendo que ter muita fé, né? A perca de um filho, você perder avô, pai, é uma coisa natural. Mas quando um filho vai antes de você... É uma inversão. É uma inversão e não existe dor pior do que isso, né? A dificuldade foi muito grande, mas assim, é uma família, tanto do meu lado quanto do lado da esposa, é uma família assim de muita oração, de muita igreja. Então sempre está minha mãe, minha sogra, meu pai, meu sogro. Então assim, a família toda, e foi ali que a gente conseguiu, né? E tem que os dias passarem, não adianta, você tem que se ocupar, vamos dizer assim, rezando e trabalhando e os dias vão passando, os amigos, né? E claro, né, os primeiros meses ali, os primeiros anos é dolorido, né? Mas o tempo, né, após aí 4, 5 anos, assim, você já volta a sorrir, você já volta a participar de uma festa novamente, né, e aceita. E a gente teve a felicidade de né, a Lauren acabou falecendo em novembro de 2009, né, em fevereiro de 2011 nasceu o Francisco, né, o nosso pequeno. Então ali a gente se ocupou com ele e tudo. Claro que um não substitui o outro, mas a vinda dele nos ocupou, né, e trouxe a felicidade para a família, né, para a gente dentro de casa. Veja só, gente, é a sabedoria de quem conviveu com uma situação assim. E se pudéssemos consultar essas pessoas que a gente perdeu ao longo da caminhada, e elas pudessem nos dizer alguma coisa, provavelmente diriam assim: sigam a vida, né? Sigam, sejam felizes, não é? Porque o ciclo é esse e ninguém de nós sabe a que momento partiremos nós também. Sempre digo que os próximos 15 minutos não estão assegurados a ninguém. Por isso é preciso viver a vida intensamente, não é? Indo para os finalmente aqui com essa entrevista bacana que estamos fazendo com o Claudinei, temos que falar um pouquinho de futuro também. O que você vislumbra, Claudinei? O que vai virar esse segmento que vocês estão atuando, né? O que o planejamento de médio e longo prazo de vocês aponta? Hoje a gente está muito atento aí, eu sempre falo, agora a inteligência artificial vai fazer uma mudança grande, seja no varejo, seja na indústria. Então a gente está acompanhando, criamos já um comitê dentro da nossa empresa e o nosso projeto, como eu falei, é chegar em 1000 lojas. Então a gente precisa estar trabalhando, né, para que esses próximos anos chegue a isso daí. E junto disso, um conselho que nós já criamos é a evolução, né, da equipe, das pessoas, da diretoria, vai fazer com que isso aconteça, né? Então, eu sempre estou cobrando da equipe o que tem de novidade, que seja China, Europa, Estados Unidos, então temos que estar acompanhando, né, a ficar atento para que a gente leve isso para os nossos clientes. Então, muito trabalho, muita dedicação, né, com muita organização e planejamento para esses próximos anos. Você trabalha com frota própria? Nós, digamos que 50% próprio, 50% é terceirizado.
né? É uma maneira que a gente achou, está administrando, está dando tudo certo nessa parte de logística, está indo muito bem. Então, uma última visitinha à suíte dos seus clientes e à área ali da televisão. O que é tendência nessa área? O que as pessoas querem? A gente precisa entender o que o cliente quer, né? E você é que tem essa leitura. O que as pessoas querem colocar na suíte? O que as pessoas querem colocar na sala de televisão? Eu diria assim, na área de tecidos está vindo muitas novidades, né? Tecidos gelados, tecidos quentes, está surgindo. Então a gente tem que colocar isso no nosso produto. E a moda, sofá é moda, é como uma roupa. Né? Ficar atento às cores, né? Atento aos modelos, né? Então são moda. E o colchão é a mesma coisa, né? O que tem de novidade que daqui a pouco lança na China ou nos Estados Unidos, nós temos que ser pioneiro e trazer para o Brasil, né? E algo que também daqui a pouco a gente possa criar dentro da nossa própria empresa. Então, tem que ficar atento. Então, como eu sempre falo, viajando, observando, indo nas feiras, estando ligado com o nosso segmento, você sempre fica atento às novidades que existem no mercado. Então, é isso que a nossa empresa sempre está fazendo. A unidade Fabril de Capitão está atendendo ou teremos daqui a pouco uma unidade em Cascavel? Não, Cascavel não, a fábrica a gente só tem as lojas e a franqueadora, né? Nós temos uma unidade na Paraíba, em João Pessoa, para atender o Nordeste. Nós tínhamos uma unidade, mas era pequena ali em São Paulo, a gente transformou aquele ali num centro de distribuição, até porque a gente ampliou aqui no Paraná, né? Aqui em Capitão. E o projeto para daqui 1 ano, 2 anos, é uma unidade no Sudeste, em Minas Gerais. E com esse projeto de 1000 lojas, terá que ter uma outra unidade Norte e Centro-Oeste, vai ter que ter uma outra unidade Fabril. Então, assim, dentro seriam 4 unidades Fabris, né? Plantas Fabris, e o projeto, a franqueadora aqui mesmo, né? Vai crescendo com pessoas, e aí o projeto, ele tá encaminhado para as 1000 lojas, né? Eu tenho o meu filho, o Leonardo, que ele está acompanhando, ele está ficando atento, ele está acompanhando o que tem de novidade no varejo, né? Recebemos os prêmios agora da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, prêmio de excelência da ABF. Então, isso quer dizer o quê? É o trabalho que está sendo bem feito com a equipe, né? Então, acho que a equipe toda está de parabéns pelas conquistas que está tendo agora e do que será feito para os próximos anos. Vocês estão vendo aí, né, gente? Lindo Oeste nos deu o Valdinei, né? Ali um pouquinho mais para frente, em Capitão, nos deu o Claudinei e sua família. E eu já brinquei com ele que o título da matéria vai ser essa, né? De Capitão a General. Eu agradeço a presença do Claudinei e passo para as suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença. Jairo, muito obrigado. A gente é uma empresa familiar, mas não é porque é família, é muito bem organizado, muito bem direcionado. Esposa cuida das lojas, filho das franquias, eu e o irmão na fábrica, meu pai acompanha ainda a logística, a parte transportadora. Então, assim, é familiar, mas ao mesmo tempo é muito profissional. A gente é muito transparente um com o outro. E também o que a gente procura fazer é trabalhar com seriedade. Muita transparência com os funcionários, com os clientes. Eu sempre falo, e a liderança, ela tem que servir, ela não é para ser servida. Então, eu passo isso sempre para a equipe. Precisamos servir ao nosso cliente, aos nossos funcionários. Eu tenho certeza que com muita dedicação, a empresa sempre vai estar seguindo em frente. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer a você, Jairo, e o Pitoco. Combinado. Gente, vocês vão ver a repercussão por escrito dessa entrevista em breve, na revista do Pitoco, provavelmente. Quero agradecer a companhia de vocês, deixar um abraço a todos e a gente volta a conversar muito em breve. Saúde, um abraço, até mais.